estudos. Agora nós vamos iniciar o estudo do terceiro bimestre. Nosso segundo bimestre acabou na semana passada. Vamos então para o nosso terceiro bimestre. Capítulo 7 do seu livro, Diversidade Biológica. Hoje nós vamos estudar a diversidade genética, a diversidade de espécie e a diversidade de comunidades e ecossistema. Está lá na página 124 até a página 126. Aí nós temos a questão 3 e 5 da página 131 lá no caderno de atividades. Atentem para uma coisa, senhores. Você precisa copiar perguntas e respostas no caderno de atividades. Se eu pegar, eu tenho pego vários trabalhos aqui que estão só com as perguntas, só com a resposta. Eu não estou considerando, porque você tem que copiar a pergunta e depois a resposta. Se for questão de marcar, copiar todas as opções e marcar aquela questão que é a verdadeira. E não resolva a lápis. Se você resolver a lápis também eu não vou considerar. Lá o trabalho ele diz direitinho que deve ter capa, deve ter cabeçalho, deve ser resolvido de caneta azul ou preta. Então lá está todas as especificações no caderno. Você faça de acordo com aquelas especificações para evitarmos problemas. Vamos lá então para o nosso assunto. O que seria essa biodiversidade? A biodiversidade, ela é a variabilidade que existe entre os organismos vivos de qualquer origem, incluindo, entre outros, ecossistema. Lembra que ecossistema é a interação do ser vivo com o meio físico, com o meio onde ele habita. Aí nós temos os terrestres, nós temos os marinhos, nós temos aqueles de água doce, né? Temos os aquíferos e outros ecossistemas aquáticos. E aqueles ecossistemas também que são denominados de complexos ecológicos, de que fazem parte. Ou seja, isto inclui a diversidade dentro da espécie e a diversidade entre as espécies, já também trazendo a diversidade de ecossistema. O conceito de biodiversidade, ele parece ser um grande carrinho de supermercado, onde você vai colocando diferentes produtos, diferentes itens. Para alguns autores, o termo biodiversidade é um cesto vazio, ou seja, que não tem nada, onde cada um coloca o que quiser, cada um coloca aquilo que bem lhe aprouver. Para outros não, para outros é um conceito global, ou seja, amplo, que se refere aos numerosos aspectos da diversidade da vida, compreendidos os usos que são feitos pelas sociedades humanas. Ou seja, a sociedade humana ela vai interferir de uma forma direta e indireta nos ecossistemas. Então a biodiversidade ela vai trazer para nós três categorias. Ela vai trazer a diversidade genética, ela vai trazer a diversidade de organismos, que são a diversidade de espécies, e vai trazer a diversidade de ecossistemas, que aqui já inclui a diversidade de comunidades. Então, uma diversidade dentro da espécie, senhores, ela vai abranger toda a variação entre indivíduos de uma população. Vou te dar um exemplo aqui. Se você criar lá no seu quintal patos, você tem ali uma população de patos, ou seja, seres de mesma espécie vivendo em um determinado ambiente. Então, essa variedade dentro da espécie seriam os diferentes patos. Os brancos, os pretos, aquele que é branco e preto, aquele que tem 5 dedos, aquele que tem 4 dedos. Então, seria uma variabilidade entre essas populações que são espacialmente distintas desta mesma espécie. Na prática, essa diversidade tem sido tratada como equivalente à própria diversidade genética. Então, quando a gente estuda a diversidade dentro da espécie, a gente já está estudando a diversidade genética. Mas tem a diversidade entre espécies. Essa diversidade ela corresponde ao que se chama de biodiversidade de espécies. A variedade de espécies existentes em algum tipo de ambiente ou em uma região definida, de tamanho maior ou menor. Seria assim, você cria pato, mas você não cria só pato. Você cria pato, você cria galinhas, você cria galinha de Angola, você cria codorna. Então você tem ali uma diversidade entre espécies, porque você tem várias populações, uma de pato, uma de galinha da Angola, uma de codorna. Então essa é a diversidade entre as espécies. São seres de espécies diferentes habitando, convivendo em um mesmo local. E aí então nós entramos na diversidade de ecossistema. Para os ecólogos é aquele que estuda a ecologia. Tá? Logos sempre significa estudo. Eco significa casa. Então, o estudo da casa ali onde os seres vivos habitam. Então, ecólogo é aquele profissional que vai se dedicar a esse estudo da ecologia. Para alguns deles, então, a biodiversidade é também a diversidade de interações que são duradouras, ou seja, que permanecem entre as espécies. Também tem sido tratada como correlacionada com a diversidade de
fisionomias de vegetação, de paisagens ou de biomas. Então, veja bem, o que seria o ecossistema? O ecossistema é a interação entre a espécie e o meio onde ela vive. Então, eu tenho ali, vou colocar aqui para vocês um jardim. Lá no jardim eu tenho espécies de flores, eu tenho gramas, são espécies vegetais convivendo no mesmo espaço. Eu posso ter um córregozinho ali de água, que é o meio físico. Eu posso ter insetos, eu posso ter répteis, eu posso ter todas as espécies, todo tipo de animais. Então ali eu tenho uma diversidade de ecossistemas. Eu tenho um ecossistema terrestre, lá no lago eu posso ter um peixinho, eu posso ter uma alga aquática, então eu tenho um ambiente, o ecossistema aquático também. Eu tenho aqui no ar algumas aves que podem pousar ali, como beija-flor, como insetos também como abelhas, pode pousar ali, então eu tenho um ecossistema ali também, que é um ecossistema aéreo, que são aquelas espécies que voam, aquelas espécies que conseguem ali habitar em lugares mais altos. Então eu tenho uma diversidade de ecossistema. Por exemplo, eu tenho uma floresta, eu tenho um cerrado, eu tenho a Mata Atlântica, isso são diversidades de ecossistemas. E a biodiversidade, então, senhores, ela é tão importante que ela chama a atenção de pessoas que estão mal intencionadas. O Brasil hoje ele integra um grupo de 17 países que são conhecidos como os megadiversos, ou seja, que tem grande variedade de espécies. Só esses países, 17 países, concentram 70% das espécies de todo o planeta. E o Brasil é responsável por cerca de 20 a 22% da biodiversidade mundial. E aí surge então um problema que é a biopirataria. É quando você pirateia, quando você leva espécies de uma determinada região para uma outra região. A biopirataria, ela é a apropriação, por mais imprópria que seja, de materiais biológicos, ou seja, vivos, de materiais genéticos, ou seja, do que forma esses seres vivos, dos genes deles, ou dos conhecimentos comunitários associados a eles, em desacordo com as normas sociais. Ou seja, aquele conhecimento daquela população, você pega esse conhecimento também, leva sem a autorização. Então ele passa contraria normas sociais, normas ambientais, normas culturais, que são normas vigentes que disciplinam então a utilização da biodiversidade, a utilização do meio ambiente. E ainda sem o conhecimento prévio, fundamentado de todas as partes interessadas, da própria população, do governo, dos pesquisadores, daquelas pessoas ali que integram essa sociedade. Por que eu preciso estudar a biodiversidade? Primeiro, a biodiversidade é indispensável para os processos de evolução do mundo. Eu preciso conhecer a biodiversidade para me entender como foi que o mundo evoluiu, como é que esse mundo é hoje diferente do mundo anterior, do mundo posterior, daquele mundo que já existia. Devemos transmitir aos nossos filhos essa herança natural que percebemos. Então, quando você conhece a biodiversidade, você pode traçar planos, você pode entender o mundo, você pode gerar economia, você pode gerar renda só em cima do uso sustentável da biodiversidade. Então, senhores, a nossa aula de hoje é essa. Espero que os senhores tenham compreendido. Caso tenham alguma dúvida, me procure lá no WhatsApp, que eu terei o maior prazer de atendê-los. Até a próxima.